Boa tarde, professor. Eu sou estudante de Direito terceiro semestre e eu queria saber como é que a doutrina e a jurisprudência, e principalmente a sua visão na seguinte questão. Sabe que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, não precisa ser advogado. Mas caso o juiz indefira, e a questão do recurso para o tribunal, que o recurso só pode ser feito por advogado. Vejam só que pergunta inteligente do João que ele faz. Se vocês, isso é muito interessante. O habeas pode ser promovido por qualquer pessoa. Mas vamos imaginar que o indivíduo sem ser advogado, um farmacêutico, por exemplo, promova o habeas e o juiz indefira. Ele pode recorrer dessa decisão ou vai ter que contratar um advogado? Respondam isso com a principiologia processual. Quando a gente chega num lago profundo e não sabe por onde sair, vai para a principiologia, que é a tábua de salvação. Quem pode mais, que é promover a ação de habeas corpus, pode o menos, que é recorrer. Se tu pode entrar com uma ação de habeas, se pode juntar documentos, se tu pode provocar o judiciário, se tu pode fazer sustentação oral no habeas corpus, tu também pode recorrer. Porque se tu tem direito da ação de habeas, tu tem direito aos direitos desta ação. Então, a jurisprudência, a doutrina hoje interpreta: quem pode promover o recurso? Aquele que impetrou. Aí ele pode promover o recurso. Está respondida a tua pergunta, João. Tem mais pergunta aqui. Vai fazer o professor Hans, que fez a palestra no início do evento, vai perguntar. Você prometeu falar sobre a história do carta psicografada como prova jurídica. Queria ver se é veramente a casa do carta recebido pelo Chico Xavier. Ich warte noch auf mein perfect Danken. Vou falar em português, pode ser? O senhor veio com o sotaque em alemão que me assustou. A questão da carta psicografada foi num júri que ocorreu em Porto Alegre, que eu fui contratado e a ré estava presa já há 2 anos. E já tinham passado vários advogados, a situação era muito complicada. E eu estava com pouca argumentação. A ré estava presa pela palavra daquele indivíduo que foi condenado por ter sido homicida, que dizia que tinha sido contratado por ela para matar. E estava muito complicada a prova. Pessoa que morreu, pessoa muito querida da cidade, conhecida de todos, até do juízo. E quando eu me deparo com uma carta psicografada de que a pessoa que teria morrido estaria dizendo que ela não tinha responsabilidade no crime, eu juntei essa carta no processo, junto com mais 200 documentos. Foi para o Ministério Público, ele aceitou os 200 documentos. Foi para o assistente de acusação, ele juntou alguns documentos, ninguém falou na carta, e aí nós fomos para o júri. E ao término do julgamento, eu comentei, em determinado lapso de tempo, sobre a carta. Ela foi absolvida por 5-2. E o senhor me pergunta, foi a carta que absolveu? Havia todo um contexto construtivo de prova. Eu peguei um detalhe, um outro detalhe, um outro detalhe, laudos, relatórios, investigações, testemunhas, a carta, declarações, e houve o decisório. Só que no dia seguinte, quando eu acordo, sai no jornal: carta psicografada absolve ré. Aí eu até disse para minha esposa: pô, engraçado, sabe que eu fiz um júri e eu usei uma carta psicografada ontem, quero ver quem é que usou também. E lá estava meu nome. Aí começou a chover de telefonemas, que eu não podia sair disso. A situação foi tão delicada com essa história da carta, que eu recebi e-mails, entrevistas do Uruguai, do Canadá, Portugal, Espanha, Alemanha. E
eu recebia assim uma média de 10 ligações por dia, entrevistas e tal, e pediam para explicar como é que tinha sido ajuntada a carta, se eu acreditava ou não, e o que dizia a carta. Ficou tão chato isso aí, que um dia minha esposa chegou para mim e disse assim: de agora em diante tu para, tu não vai mais atender ninguém, para com os repórteres, porque quando tu dá a informação, no outro dia vem mais 2 repórteres, para. Aí eu decidi, a partir de hoje, não vou dar mais entrevista. Bate o telefone, na frente da minha casa, bate o telefone, eu atendo: alô, Adriane Galisteu, querendo uma entrevista comigo. Eu acho que toda regra tem exceção. Eu vou fazer a última entrevista com ela. Ela me chamou, fui para São Paulo. Não posso negar, me deu alguns beijinhos, né? Fiz a entrevista. E aí eu percebi que, de um aspecto jurídico, poderia tombar para o aspecto do sensacionalismo. E não era esse o meu propósito. Queriam, por exemplo, nas entrevistas, que eu fizesse comentários mais profundos. Não era esse o propósito. Eu juntei uma carta psicografada. Tem pessoas que são adeptos de uma filosofia que admitem isso. Tem pessoas que têm dúvida. Tem pessoas que não acreditam. Nós vamos para a Bíblia, por exemplo, a Bíblia luterana, a Bíblia cristã. Existem passagens em determinados momentos onde há uma referência de espírita. Agora, isso aí pode dar 2 ou 3 interpretações. Tem uma passagem de Samuel onde ele comenta que foi procurar um vidente porque precisava falar com uma pessoa morta. Bom, mas veja, eu não quero entrar no aspecto religioso, eu quero ficar só no aspecto documentário. Eu tinha uma carta que falava isto, juntei, fiz o comentário dela. O processo foi absolvido. O Ministério Público e o assento de acusação entraram com recurso. Por 2-1 foi anulado o julgamento. Estão querendo um novo julgamento. Eu agora entrei com outro recurso para desfazer esta nulificação. Estamos ainda na briga jurídica. Você sabe que já houve um caso no Brasil, uma história semelhante, de uma carta que foi psicografada pelo Chico Xavier. Justamente. Foi levada à justiça e que a pessoa foi absolvida, né? Justamente. Na realidade, com relação a esse tema, nós temos na história 4 cartas que foram utilizadas. Há 2 até em Goiânia: morte de um deputado, morte de uma miss, e mais 2 pessoas que foram utilizadas a carta para fazer essa referência. Agora, um dado muito importante: nós temos que encarar isso no ponto de vista jurídico, documental, probatório, e não podemos utilizar o argumento de justiça laica, justiça que não acredita em religião. Calma, quem vai julgar lá não é um juiz de direito que tem que motivar a sua decisão. Quem vai julgar é um jurado que tem os seus credos, os seus sentimentos, a sua filosofia e religiosidade. A promotora disse que eu estaria explorando isso, que poderia ser utilizada esta carta para investigações preliminares, para descobrir, por exemplo, a arma do crime, o cadáver. E eu meti goela abaixo esta informação pelo seguinte: eu não posso admitir que a carta seja aceita para acusação, para fazer investigação policial com os médiuns, e não seja aceita para a defesa, para se defender. Aí eu tenho uma inversão de valores. Então é um tema muito sensível, mereceria toda uma tarde de discussão. O ano que vem, quando a Carmela fizer isso de novo aqui, eu vou vir para cá com um terno mais soft, sem as camisas que eu tenho por baixo, ou com uma toalha, e nós falamos somente desse assunto, que é um tema muito interessante. Eu acho que até lá já vai ter o tribunal decidido, tá?